Por acaso você já caiu doente ou antes de um lançamento, durante um lançamento, ou até mesmo depois de um lançamento? Por acaso você já tem a pretensão de faturar mais no lançamento, seja o quanto você já fatura, seja não cumprir necessariamente a expectativa do faturamento, seja aumentar e escalar o teu faturamento? E por acaso você quer melhorar a tua performance durante um lançamento? Imagina só você tendo mais tempo, mais dinâmica e principalmente mais eficiência ao longo de um processo de lançamento. Pessoal, pensando nisso, a gente vai fazer um vídeo hoje trazendo muita informação boa para você, falando sobre 3 motivos para você lançar sem surtar. Porque se você lançar sem surtar, as chances de você conseguir ter esses resultados que a gente trouxe até agora aumentam pra caramba, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes de tudo, Flávio, Marcela, verdade, pra quem não nos conhece, né? Vamos se apresentar então. Pessoal, sejam muito bem-vindos então ao Se Lançar Num Surte. Meu nome é Flávio. Eu sou a Marcela. Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Se Lançar Num Surte, onde a gente ajuda você que é lançador digital e você que é expert a alcançar o objetivo de lançar sem surtar. Imagina só você conseguir ter um controle mental durante o processo de lançamento, para você não ter todos aqueles problemas que acontecem durante um lançamento, de você ficar doente, de você ficar diminuir tua performance, você ficar estressado, nervoso, às vezes surtado, fazendo com que tudo desande ao longo do lançamento. Isso é tão horrível, né, quando acontece. Nossa senhora, você focar tanto e completamente instabilizar diante de algo que acontece que você não tem o controle, mas que isso te afeta. Por exemplo, um gerenciador de anúncios que bloqueia. Você não tem controle sobre isso, mas isso te afeta. E às vezes você passa dias e dias e dias ali tentando resolver e deixa de lado todas as outras questões que você precisa fazer, seja como lançador ou seja como expert. E aí, você tem esse tempo? Não. Você pode controlar o gerenciador de anúncios? Não. Você pode fazer a tua parte. Você pode ir atrás de resolver a tua conta bloqueada. Mas você não vai parar o mundo, apertar um botãozinho de pause no lançamento para resolver isso. Você vai ficar surtando, dando coice na parede, querendo quebrar o computador, enquanto não resolve. Meu amigo, o tempo tá passando e a gente sabe que nesse mundo de lançamento, o tempo, olha, faz muita diferença. A gente ficar ali meia hora atualizando o gerenciador, ver se o Facebook respondeu, ou ligando no Google e não atende, sendo que, ok, já fiz a minha parte, agora vamos para a próxima tarefa? Vamos? Então, galera, até mesmo baseado nisso que a Marcela falou, a Marcela trouxe muita informação assim relacionado aos riscos, aos problemas que acontecem durante um lançamento que fazem a gente desparafusar a nossa cabeça ao longo de todo o processo. Mas antes de a gente entrar um pouco mais a fundo no nosso assunto, eu quero que você entenda, a gente quer que você entenda o que é lançar sem surtar, tá bom? Para deixar claro, lançar sem surtar não quer dizer que você vai estar simplesmente parecendo o Buda, parecendo um monge tibetano. Eu sempre gosto desse exemplo. Durante todo o processo de lançamento, existem picos e vales emocionais ao longo de todo o processo de lançamento. Uma coisa que a Marcela sempre fala que eu também acho super bonito, picos e vales emocionais. Olha que coisa linda, né? Mas não é... dando os créditos a quem... a gente dá os créditos a quem? A Clarice Lispector? Pois é. Só pode, né? Não foi uma invenção minha, tá? Mas é interessante porque quando a gente está falando de lançamento, a gente está falando de pique e vale emocional. Porque assim, nós somos seres humanos normais, seres humanos que têm variações de personalidade, variações de humor, variações de emoções ao longo de todo o dia, independente se você está lançando ou não. Então é super comum, é super normal isso acontecer, né? É que nem a questão, assim, a pique vale emocional, pra quem às vezes acaba não entendendo, é como se fosse uma montanha-russa de emoções. Uma hora você tá em cima, extremamente eufórico, tudo bem, tudo feliz, de repente, pá! Vem lá a descida na montanha-russa e tudo dá errado, parece que você respira, bloqueou o gerenciador, a edição de vídeo travou e não renderizou o vídeo, você perdeu toda a edição, você senta para escrever uma cópia, a ideia não vem, você discute com o teu parceiro, ou então se você tá sozinho, você tá sentindo falta de apoio e todo mundo, você fala assim, meu Deus do céu, o que eu fiz, Deus, que parece que o mundo tá desabando na minha cabeça. Aí, de repente, você começa a subir ali a montanha-russa e tudo começa a dar certo, e você lança, e segunda-feira abre o carrinho, efeito de tsunami funciona, que é uma beleza, e o Hotmart fica plitando, aquele plim, plim, plim maravilhoso. Aí vem a terça-feira, pá, nenhuma venda. É isso que a gente quer dizer, esses picos e vales emocionais, eu dei exemplos específicos aqui, por exemplo, da abertura do carrinho, mas a gente fala em relação a
todas as etapas do lançamento. É extremamente normal você ter esses picos e vales emocionais, essas subidas e descidas da montanha-russa. Porque você não é o robô, eu não sou robô, o Flávio não é robô e o nosso objetivo não é transformar ninguém no robô. Até porque é impossível, né? Exatamente. Bom, impossível do jeito que a tecnologia tá, não vou dizer que é impossível, né? Senão... daqui a pouco um robô tá lançando aí. Imagina que medo. Pessoal, então, quando a gente traz esse tipo de informação de você lançar sem surtar, é para você entender que não existe uma, digamos assim, um entendimento claro, geral, sobre o que é lançar sem surtar. Cada um tem a sua forma de lançar sem surtar. Cada um busca um equilíbrio para lançar sem surtar. E o que a gente traz aqui é uma maneira de você encontrar o seu equilíbrio ao longo de todo o processo. Mas Flávio, então é algo tão vago? É algo tão superficial? Não. Sabe por quê? Porque o que é surtar para mim é diferente do que é surtar para o Flávio. É diferente do que é surtar para você. Mas você sabe o que é surtar. O Flávio sabe o que é surtar. Eu sei o que é surtar. Então, eu sei quando eu chego no resultado. Você sabe quando você chega no resultado. O Flávio sabe quando chega no resultado. Então, é extremamente específico. Dentro da inespecificidade, é bem específico. Exato. Vendo esse vídeo agora, deixa aqui nos comentários agora o que é para você surtar em um lançamento. Dá um exemplo pra gente do que é surtar no lançamento para você, tá bom? Isso ilustra muito o que a gente traz aqui no Se Lançar Não Surte, mas a gente quer entender um pouco assim o que é na tua cabeça surtar durante um lançamento. Quais foram as emoções, as situações que você passou ao longo de um lançamento que te fizeram sair do prumo, fizeram você perder a cabeça ao longo de um processo de lançamento? Deixa pra gente aí nos comentários. E não necessariamente só questão técnica, né? Que nem, quando o gerenciador de anúncios bloqueia, eu surto. Não, mas o que causa em você? Você fica estressado, você fica ansioso, você fica nervoso, você fica irritado, você fica paralisado, você não consegue fazer outra coisa enquanto não resolve. Escreve um pouquinho pra gente entender, porque assim, ó, o nosso objetivo aqui não é te ensinar a lançar. É trabalhar e lidar com as questões emocionais e mentais que acontecem aqui, ó, na cabecinha, no coração, no sentimento do lançador e do expert. É isso que a gente vai buscar trazer para vocês sempre, tá? Mas agora vamos entender um pouquinho mais essa questão dos motivos. A gente já vai falar sobre esses 3 motivos, né? Só que antes de falar desses 3 motivos, vamos deixar claro que a gente colocou em prática esses 3 motivos e a gente entendeu que esses 3 motivos são realmente o resultado de você lançar sem surtar, tá? A gente já fez muito lançamento surtando. A gente não vai negar para vocês. A gente já surtou demais em lançamento, porque nós somos seres humanos normais. A gente nunca recebeu uma orientação de como não surtar ao longo de um lançamento. Como a gente queria ter aprendido isso no início. Meu Deus do céu, pessoal, a gente já brigou demais, a gente já, sabe, se estressou, a gente já caiu doente, eu caí doente durante um lançamento, tá? E não era só uma questão assim de, não, eu fiquei doente porque eu fiquei gripado, ou eu fiquei com dor de garganta, ou sei lá o que aconteceu. Não! Eu fiquei mentalmente doente ao longo do lançamento, porque era tanta expectativa, frustração, ansiedade, tensão, insônia. Insônia foi um negócio que detonou comigo, assim. E quando a gente entendeu, a gente passou na pele tudo isso, né? Mas quando a gente passou na pele tudo isso e a gente entendeu os resultados que a gente teria se a gente encontrasse um equilíbrio, encontrasse que nem a gente fala sobre equanimidade. Para você que nunca ouviu falar da palavra equanimidade, equanimidade significa constância de temperamento. É você se manter constante dentro da tua personalidade, dentro do teu humor, dentro do teu comportamento, ao longo de todo e qualquer processo de estresse, tá? Então, nesses momentos, eu senti na pele o que é não estar equânime e estar equânime. Porque é uma coisa muito doida, é uma coisa muito maluca. Quando você simplesmente oscila ao longo de todo o processo, você sente na pele o que é não estar equânime. E daí você começa a sofrer as consequências disso. E a consequência ela pode ser catastrófica. Dá um exemplo para ficar mais claro para quem está assistindo e ainda talvez seja o primeiro contato com a palavra equanimidade.
do momento onde você não estava equânime e de momento onde você estava equânime. Tá. Ou não necessariamente você, mas que você percebe nesse nosso mundo, né? Tá. Nesse nosso mundo de lançamento. Eu acho que a principal ilustração para esse exemplo é o seguinte. Domingo à noite. Domingo à noite você se prepara, a gente se prepara, todo mundo se prepara que está no mundo do lançamento, para abrir o carrinho na segunda-feira de manhã, né? E é muito comum, é muito normal você nem dormir direito no domingo à noite. Por quê? Porque dentro da tua cabeça você tá com uma expectativa gigantesca sobre o que vai acontecer na segunda-feira de manhã. Você pode ter 0 vendas, você pode ter 1 venda, você pode ter 5 vendas, você pode ter 10 vendas, você pode ter 100 vendas, você pode ter 1000 vendas. Não tem como saber exatamente o que vai acontecer. Porém, no domingo à noite, na nossa cabeça, a gente projeta uma expectativa gigantesca de resultado. Então, dentro desse contexto, né, a gente trazendo essa situação, existe o que você... você estar equânime e você não estar equânime. O que é não estar equânime nesse momento? Você fica extremamente ansioso, desesperado, você fica projetando na tua cabeça questões negativas do tipo: ai meu Deus, e se não der certo? Ai meu Deus, e se não vender nada? Ai meu Deus, e se isso acontecer, e se aquilo outro acontecer? Tipo, você fica desesperado. E se a internet der problema na hora que eu liberar o meu CPL e os e-mails de abertura de CPL 1 no ar... Não, o teu exemplo é de carrinho aberto, né? Isso, quando abrir o carrinho. O meu e-mail de carrinho de vagas abertas, inscrições abertas, não enviar. E se o servidor da página, da minha página de vendas cair e simplesmente as pessoas receberam o e-mail, elas vão clicar, mas tá dando erro e ela não vai conseguir acessar a minha página. Meu Deus do céu, não vou fazer vendas. E se o gerenciador der problema também e o meu remarketing parar? No domingo à noite, o remarketing tá rodando que amanhã as inscrições abrem. É amanhã. E se parar? E se der problema? E se eu paguei no boleto e o crédito acabou? E aí só dá para pagar o boleto na segunda-feira. E se eu paguei no cartão e acabou o limite do cartão? Todas essas variáveis, né? Então, tudo isso acontece dentro da nossa cabeça como lançador e a gente cria uma expectativa gigantesca em cima disso. Só que existem 2 formas de você lidar com essa situação. De uma maneira não equânime, como foi o exemplo que eu dei, de você ficar ansioso, com insônia, estressado, nervoso, você briga com as pessoas que estão em volta de você, porque dentro da tua cabeça você está com uma expectativa. Só que você está projetando principalmente o que de ruim pode acontecer. O que de pior pode acontecer, né? Então é uma coisa completamente normal do ser humano. Ele cria uma expectativa, uma projeção negativa sobre o que vai acontecer. Quando você está equânime, você constata que você fez tudo o que precisa ser feito e você dorme cedo e tranquilamente, porque no outro dia, quando abrir o carrinho, você vai começar um trabalho de recuperação de vendas. Você tem que acertar o gerenciador para ver se o teu anúncio está chegando na pessoa certa, avisando, o carrinho abriu. Você confirma se o e-mail foi enviado. Tudo isso tranquilamente. Você sabe, você tem uma expectativa positiva do processo, só que você não está sofrendo caso as coisas deem errado. Porque você já colocou um plano de ação caso dê errado. Se der errado, eu sei o que fazer, eu sei o que pensar e o que sentir caso as coisas deem errado. Porque você teve tempo para projetar mentalmente as coisas darem errado. É diferente de você sofrer por antecipação caso as coisas deem errado. Então, para mim, esse é o grande exemplo entre você estar equânime e não equânime durante um lançamento. Tá? Ou previamente a uma abertura de carrinho. Né? Posso acrescentar o exemplo? Claro. Assim, você sabe que nunca vai estar perfeito. Até porque perfeição não existe, né? Sempre vão ter coisas a ajustar, coisas que não deu tempo de você fazer. Só que, se você esperar estar perfeito, você não vai lançar nunca. Então, você faz o melhor que você pode dentro daquele tempo que você tem. Então, você sabe, eu poderia ter melhorado a copy, eu poderia ter melhorado a minha captação, eu poderia ter melhorado a minha distribuição, eu poderia ter melhorado o meu remarketing para ter alcançado mais pessoas. Você poderia ter melhorado N pontos. A questão é que, assim, com equanimidade, você tem o sangue frio para perceber, ok,
todas essas situações eu poderia ter melhorado, então eu vou listar para que no próximo lançamento eu melhore, já que a gente só vai descobrindo muitas coisas no campo de batalha. Só que no momento que você está ali, na semana de CPL, você não pode mais ajustar muita coisa. Então você anota para que no próximo lançamento você ajuste já com antecedência. Só que não adianta nesse momento você ficar sofrendo pelo que você não fez. Ok, esse remarketing não está sendo como eu gostaria. Posso fazer alguma coisa agora? Não posso. Anoto e deixo para o próximo lançamento. Pronto, sangue frio, não vou ficar chorando pelo leite derramado agora. Não é o momento. Toco o baile. Vou focar no que eu tenho controle e no que eu posso fazer. Ai, meu Deus do céu, e se amanhã não vender nada? Nesse exemplo que o Flávio deu. E se amanhã não vender nada? E se o efeito tsunami não funcionar? Ou se a página de vendas estiver fora do ar? Calma, é domingo à noite. Você pode fazer algo em relação a isso? Não, você não pode. No exemplo que eu dei de gerenciador, você pode ver se o teu gerenciador está com crédito. Na sexta-feira, aliás, durante a semana, pelo amor de Deus, não vai me deixar isso para sexta-feira. Durante a semana você já está lá com o dinheiro suficiente no teu gerenciador que você sabe que você precisa para rodar as tuas campanhas no final de semana. Você já conferiu se o teu limite do cartão está tudo certo. Isso está no teu controle? Tá, então você pode fazer. Mas se porventura você esqueceu, chegou final de semana, parou de rodar, você não vai começar a ligar no banco desesperado para, pelo amor de Deus, compensa esse boleto. Não vai adiantar. Ok, então vamos. Aqui, ó, sábado e domingo só vai ser compensado na segunda-feira. Não posso fazer nada. Então vamos focar no que a gente tem controle. A gente tem controle sobre a lista, a gente tem controle no orgânico, a gente tem controle nas lives. Vamos focar nisso. E aí deita tranquilo para dormir com a consciência de que eu fiz o melhor que eu pude diante do tempo que eu tinha. E dorme e descansa, porque você vem de um período extremamente cansativo e você está entrando numa semana extremamente cansativa e decisiva. Se você... É claro que muitas coisas a gente deixa para a última hora. Às vezes você está ali fazendo as últimas edições, os últimos ajustes no domingo à noite. Sim, às vezes é preciso você virar a madrugada do domingo para segunda. Sim, só que você deitar na cama e falar assim, agora eu vou dormir e vou descansar, porque amanhã eu abro meu carrinho. E ficar rolando na cama, pensando em todos os piores cenários possíveis, vai fazer com que você não esteja trabalhando, com que você não durma, com que você levante na segunda-feira podre e talvez você vai meter os pés pelas mãos na semana de carrinho aberto ou até mesmo na segunda-feira. Não vai conseguir fazer live, vai estar cansado. Às vezes uma pessoa vai entrar em contato com você para te perguntar mais detalhes e você vai, sabe, acabar sendo ríspido com ela, falando assim, porra, tá tudo lá no vídeo de vendas, você não assistiu a porra do vídeo de vendas que eu demorei um tempão para gravar. E a pessoa, tipo, meu Deus, sim, a gente sabe que a grande maioria das pessoas não assiste o vídeo de vendas. Só que isso é justificativa para você dar patada na pessoa que tá ali demonstrando interesse em comprar? Não! Às vezes uma resposta um pouquinho mais gentil, que você sabe que está tudo detalhado no vídeo de vendas. Mas você demonstra um carinho, você demonstra uma atenção, você explica para ela, você responde para ela. Isso pode ser a diferença entre converter ou ela nunca mais querer olhar na tua cara. Só que se você estiver cansado, qual a probabilidade de você dar uma patada, às vezes sem nem perceber? Ou você simplesmente manda o link para ela e fala assim, mais informações aí. E pergunta pra gente como é que a gente sabe disso. Pessoal, todas essas situações a gente já vivenciou na prática, na pele. Isso aconteceu com a gente. Porém, o entendimento do que aconteceu e a ação tomada depois do que aconteceu, que é um grande diferencial pra gente, é um divisor de águas. Porque a gente já sentiu na pele o que é e o que não é surtar durante um lançamento. E a diferença é brutal. Nossa, total. Sabe? Então, baseado em tudo isso que a gente já trouxe até agora, a gente vai compartilhar com vocês esses 3 motivos para você lançar sem surtar. E esses 3 motivos, eles correspondem não só a motivos, mas principalmente ao que vai acontecer na sua vida durante um lançamento ou após um lançamento, assim que você não surtar durante o lançamento. É exatamente isso que vai acontecer. A gente vai criar uma projeção mental
para vocês entenderem o que vai acontecer na sua vida se você lançar sem surtar. E a gente vai trazer essas 3 situações que foram os 3 entendimentos que a gente teve mais claros que aconteceram com a gente durante os lançamentos. Tá bom? Claro que tem vários outros, mas vamos por partes. A gente vai trazer os 3 principais que aconteceram na nossa vida, tá? Motivo número 1 para você lançar sem surtar. Motivo número 1 é diminuir os riscos de doenças físicas e mentais. Durante o processo de lançamento e pós-lançamento. O fechamento do carrinho. Exato. Por que a gente traz essa informação? Pessoal, para vocês que não sabem, eu sou médico. Tá? E eu trabalho em pronto-socorro, é uma coisa que eu amo fazer, então eu divido meu trabalho como médico com o trabalho como lançador em expert aqui no Se Lançar no Surto junto com a Marcela. Tá? E eu sou coordenador de um pronto-socorro. Em um pronto-socorro, a gente acaba avaliando e vendo muitos pacientes com quadro de ansiedade, agitação, estresse, burnout. A pessoa mentalmente ela tá estafada e chega um determinado momento que ela simplesmente explode. Ela passa mal, ela começa a vomitar. Algumas pessoas que já têm um fator de risco cardíaco, elas podem até mesmo infartar. Agora eu pergunto para você que é lançador expert. Qual a probabilidade de você ter uma crise de ansiedade, uma crise de estresse intensa, dependendo da sua idade, dos fatores de risco, às vezes você é obeso, tabagista, é diabético. Qual a probabilidade de você infartar por conta de um estresse relacionado ao lançamento? Qual é a probabilidade disso acontecer? Pessoal, o lançamento, ele é como se fosse um trabalho no mundo paralelo, mas é um trabalho estressante. Só que surtar e se estressar durante um lançamento é até esperado e é comum, mas não é normal. Só que as pessoas elas podem simplesmente explodir durante um lançamento e elas podem desenvolver inúmeras doenças físicas e mentais. E por que a gente traz doenças mentais aqui? Pessoal, eu, principalmente, isso aí eu vou deixar um relato meu, tá? Eu mentalmente surtei no lançamento. Eu simplesmente entrei em parafuso durante um lançamento. Porque eu criei uma expectativa de resultado, o resultado veio. Só que a expectativa que eu criei era muito maior. E é normal nesse mundo a gente criar expectativas, isso é extremamente natural do ser humano. O problema é que, como é um mundo onde a gente sabe o trabalho que a gente tem e que sim, é possível a gente ter resultados fantásticos, às vezes, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes, assim, sabe aquele momento onde você conseguiu algo, mas você queria mais. Aí você consegue aquele mais, só que você queria mais, e mais, e mais, e mais. Nunca tá bom. Então, você faz lá o 6 em 7. Aí, no próximo lançamento, você quer, no mínimo, o 6 em 7. Aí, vamos supor, você fez 130 mil. No outro, você fez 120 mil. Você fica mal, você fica triste. Porra, que trabalho, que emprego no mundo convencional que te dá esse faturamento. A gente sabe que tem muito trabalho, tem muito investimento, 130 mil, 120 mil não é lucro, faturamento é diferente de lucro, mas a questão é sobre a expectativa. Então você tem um faturamento às vezes de 50 mil, 200 mil, você investiu mais, só que você fica frustrado com isso. E é aquilo que o Érico sempre fala, anota e percebe qual é o teu faturamento anual. Porque o nosso jogo aqui de lançamento não é uma questão, assim, a curto prazo, faturamento e lucro desse lançamento. É anual. A sazonalidade é muito, muito, muito comum. Tem teu lançamento, teu faturamento vai ser menor. Às vezes teu investimento vai ser maior, teu faturamento vai ser menor, ou seja, teu lucro talvez vai empatar. Compensação tem outro, teu faturamento, teu investimento vai ser pequeno, teu faturamento vai ser super alto e um vai compensar o outro, ou vai ser... Então, só que a gente fica tão... bitolado. Tão bitolado nessa questão que a gente quer que pelo menos... assim, vai aumentando em cada lançamento o lucro. E a gente sempre fica frustrado. Foi lá e veio 200 mil de faturamento, você fica mal. Veio 300 mil, você fica mal. Aí veio 95, você ainda não fez o 6 em 7. Você fica frustrado porque você queria o 6 em 7.
Calma, analisa o todo. E olha, isso tudo que a Marcela trouxe, comece a notar qual é o impacto disso no corpo e na mente do lançador e do expert. Qual que é o impacto disso? Qual que é o impacto desse estresse no teu corpo? Qual que é o impacto? O que gera no teu corpo de destruição esse estilo de vida? Essa forma de se comportar perante o lançamento. O que gera no teu corpo e na tua mente? Será que não chega um determinado momento da tua vida que a bomba ela pode explodir realmente? E você desenvolver uma doença relacionada ao estresse, ao trabalho? Ou até mesmo desenvolver uma alteração de comportamento mental, né? Em que você simplesmente vai precisar, às vezes, de medicamento. Ou você desenvolve um quadro de uma ansiedade, até mesmo uma depressão. Pessoal, é comum, tá? Isso acontece. Só que isso não é falado. Eu particularmente, eu nunca vi lançadores e experts, pessoas desse mundo do lançamento falando sobre isso. Falando sobre esses problemas que podem acontecer. Então vocês entendem a importância, porque assim, no papel é muito lindo. Você vê faturamento, você vê os números, é tudo maravilhoso. Só que olha o que pode acontecer de ruim na tua vida se a parada não for feita de um jeito controlado, de um jeito equânime, de um jeito equilibrado. E é uma coisa que eu sempre falo também, porque pega essa questão, esse momento da frustração. Ninguém fica frustrado e, claro, não vou falar ninguém, mas a grande maioria das pessoas, quando tá frustrada, ela não consegue ficar fingindo que tá tudo bem. Dar sorriso, brincar de forma espontânea, genuína. Ela vai ficar, sabe, remoendo aquilo. Ou até mesmo, não, mas eu não sou de remoer coisas ruins. Mas ela vai ficar pensando o que ela poderia ter melhorado. Às vezes até mesmo colocar em xeque, assim, será que eu fiz certo? Será que eu sou tão bom quanto eu imaginava? Será que eu tenho capacidade? Será que eu tenho capacidade? Será que eu realmente tenho expertise? Será que eu tô com um lançador que realmente tá tão comprometido como eu? Ou será que eu tô com um expert que tá comprometido como eu? Sabe, você vai colocar várias coisas em xeque. Você vai ficar pensando nisso. Por consequência, você vai ficar mais introspectivo. E por consequência, se o teu marido, a tua mulher, teus filhos, teus pais não estão nesse mundo, ou mesmo que estejam, mas vão primeiro no primeiro seminário. Se eles não estiverem nesse mundo, eles vão perceber que você está estranho. Eles vão perceber que você está diferente. E tudo bem, todo mundo tem momentos onde tá mais introspectivo, tá mais extrovertido. Tá mais nervoso. Sim, tá mais nervoso. Todo mundo, independente do trabalho. Só que você vai virar recorrente isso. Você vai se tornar uma pessoa diferente. Os teus familiares, teus amigos vão falar, você tá diferente. E não é porque eles querem o teu mal, não é naquele aspecto de, você tá diferente porque você não faz mais parte daquele mundo onde o teu amigo quer ficar indo no bar, encher a cara, torrar todo o dinheiro e você fala, peraí, essa vida não é mais pra mim. É porque realmente você não pensa e não faz outra coisa a não ser falar sobre o lançamento, respirar isso, você não tem mais tempo para descansar, tempo para espairecer, tempo para conversar, tempo para tua família, tempo para os teus amigos, tempo que faz bem para você, tempo até mesmo sozinho, você com você mesmo, com algo que você gosta, lendo um livro, assistindo um filme. Eles vão começar a perceber isso. Ou então, o oposto. Quando eles estão também, vocês não vão conversar sobre outra coisa, a não ser sobre isso. Pergunta como que a gente sabe? Pessoal, às vezes aniversário de namoro, sabe? Poxa, nosso dia, dia dos namorados, poxa, vamos lá, vamos jantar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Meu, o papo é só lançamento. Mas porque a gente ama isso, a gente ama. Só que, mesmo amando, a gente não precisa estar 100% só falando sobre isso. Chega um determinado momento que a gente se transforma no que a gente chama de workaholic, né? A pessoa que ela fica viciada no trabalho dela. E existe uma diferença entre você ficar viciado no teu trabalho e você amar o que você faz. Tem uma diferença, tá? Porque você amar o que você faz, você se permite a experimentar a vida apesar de você amar o que você faz. Workaholic é aquela pessoa que simplesmente só fala de trabalho. O corpo dela, ela fica chata. E o corpo começa a ter consequências drásticas de toda essa tensão relacionada ao trabalho.
E o lançamento isso acontece, pessoal, direto. E pior, se junta essa pessoa que só fala de trabalho, junto com as questões negativas, por exemplo, e aí, como que tá? Nossa, tá um inferno, tá tudo difícil, tá tudo complicado, nossa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer tráfego, eu não consigo aprender edição, minhas campanhas tá uma bosta, meu custo por lead tá lá em cima, eu tô estressada, não consigo dar tempo de tudo. Você começa, mesmo que você também ame esse mundo, mesmo que você também faça parte desse mundo, você começa a se afastar da pessoa. Você fala assim, eu vou perguntar pra ela como que ela tá, ela vai me despejar uma bomba de coisa ruim. Tipo, não tem assim, ei, olha, meu custo por lead tá alto, mas eu tô fazendo mais criativos, eu tô indo atrás, eu tô otimizando meus públicos, otimizando meus criativos, eu tô otimizando minhas campanhas. Poxa, você sente uma coisa boa na pessoa, ela tem aquele problema, mas ela tá focando na solução. Não é só aquela coisa, tá tudo uma bosta, tá tudo horrível, tá tudo difícil, nossa, tá cansativo. Tipo, não dá vontade de perguntar pra pessoa como que ela tá, sendo que você já sabe a resposta. Isso é verdade. Então, acho que desse motivo, acho que ficou bem claro, né? E só um fechamento, a gente tendo a equanimidade, quando, por exemplo, a gente vai jantar, a gente vai descansar, um pouco antes de dormir, começa a falar sobre o trabalho, vamos supor, a gente já fechou tudo, fala assim, vamos agora tomar um chá, dar uma desligada, uma desconectada na nossa mente pra gente dormir, descansar e amanhã a gente tá bem? Vamos! Aí a gente senta no sofá, liga um vídeo, assim, super, assim, pra gente se parecer, porque a gente não assiste TV, a gente foge das notícias, igual o diabo foge da cruz. A gente, sabe, coisa leve pra dormir. Mas em outros, até a gente tem vídeo já sobre questão de sono, né? Sim. Nós vamos produzir mais. Tá? Que é importante. Mas, sabe, coisas leves pra que a nossa mente vá realmente desconectando e vá se preparando pra nossa higiene do sono. Aí vem e fala assim uma coisa... Ei, mas amanhã cedo, então, que horas que a gente vai acordar pra gente gravar o vídeo? O outro, com equanimidade, com gentileza, fala, ei, a gente tinha combinado, vamos desligar? Amanhã a gente conversa sobre isso, fechou? Fechou. Coisa que, se não tivesse equanimidade, se não tivesse sangue frio, e sangue frio é completamente diferente de frieza. Não é assim... A gente não ia falar sobre isso ontem? Amanhã? A gente não ia falar sobre isso amanhã? Porra, né? Tem um pouco de bom senso. A gente vai desligar agora, a gente vai desconectar. É o gatilho que falta pra gerar um estresse. Sem equanimidade, você vai dar uma patada, você não vai ser gentil, você vai ser grosso, você vai ser ríspido com a pessoa. Por quê? Você tinha combinado uma coisa, a pessoa, na maior das boas intenções, fez um comentário. E você vai dar uma patada nela. Pronto, a bomba atômica explodiu, vocês vão quebrar o pau de uma coisa completamente desnecessária para ter uma briga. E vocês vão brigar um pouco antes de dormir. E aí vão quebrar o pau e arriscam no dia seguinte não fazer o que vocês tinham combinado. E isso tudo compromete essa questão física e mental, né? Porque daí você começa a se tornar uma pessoa mais estressada, você começa a mentalmente ficar mais estafado, né? Então acho que isso tudo ilustra esse contexto relacionado a probabilidade de você desenvolver doenças físicas e mentais por conta do estresse relacionado ao lançamento. Porque o lançamento é um ambiente estressante, não precisa ser. Se você tiver autocontrole e equanimidade, ele pode se tornar uma coisa muito mais leve. Só que para isso precisa de conhecimento e treino. E é o que a gente vai trazer para todos vocês aqui. Não é fácil, mas não precisa ser sofrido. Tá? Então esse foi o primeiro motivo. O primeiro motivo é para você... O primeiro motivo para você lançar sem surtar, deu engasgada aqui agora. O primeiro motivo para você lançar sem surtar é para você não desenvolver doenças físicas e mentais relacionadas ao lançamento. Tá bom? Então vamos ao segundo item. O segundo item é você ter mais tempo para você lançar. Mais tempo efetivo para você trabalhar com o lançamento. Deixando bem claro, quando a gente fala lançar, a gente não está falando efetivamente do dia do teu semente, do dia que os CPLs vão ao ar, da semana, do dia que o carrinho abre. A gente está falando de todas as etapas que envolvem o lançamento. Quando a gente fala em aumentar o tempo útil durante o lançamento, a gente não está única e exclusivamente falando da questão técnica, tá? A gente está falando de uma questão de produtividade. Vamos entrar um pouquinho nesse contexto de produtividade, tá? O que acontece nessa questão relacionada à produtividade durante o lançamento? Se você tem autocontrole, equilíbrio emocional, se você tem um pouco mais de equanimidade ao longo de todo o processo, você consegue
ter mais tempo útil ao longo do lançamento. E por que você tem mais tempo útil? Porque você para de gastar o teu tempo com pensamentos infundados que não vão te levar a lugar nenhum. O que acontece no nosso dia a dia? O que acontece na nossa vida de seres humanos normais? A gente acorda, pega o celular, porque as pessoas elas acordam e já pegam o celular, né? A gente já começa a inundar a nossa cabeça de pensamentos. Inúmeros pensamentos. A gente começa a pensar em problemas, pensar em soluções, a gente começa a pensar em coisas que não vão agregar em nada, coisas que agregam pra caramba na nossa vida, coisas que não agregam em nada na nossa vida. A gente começa a pensar sobre tudo isso logo que a gente acorda. E a gente vai turbilhando a nossa cabeça com essa montoeira de pensamentos. Se a gente não consegue equilibrar tudo isso, principalmente quando a gente está falando sobre lançamento, que os pensamentos eles aumentam ainda mais na nossa cabeça, a gente começa a criar a probabilidade de a gente sobrecarregar a nossa mente. E se a gente sobrecarrega a nossa mente, a gente está gastando um tempo que é precioso em pensamentos inúteis, que não vão levar você a melhores resultados ao longo de um lançamento. Então você está gastando o teu tempo de pensamentos com coisas inúteis. E o que as pessoas gastam de tempo com coisa inútil é absurda. Por exemplo, a gente está no mundo de rede social, certo? Você está lá postando vídeo no YouTube, no Facebook, fazendo live no Instagram. É uma coisa que chame a tua atenção, fudeu. Você vai parar tudo que você está fazendo porque você precisa saber o que vai acontecer no próximo episódio daquele seriado que você ama. Não, ou então, até mesmo focando nessa questão de conteúdo. Você tá ali postando o teu Nutella do dia. Você está trabalhando, né? É. Você está trabalhando. Nisso, aparece uma notificação que alguém que você gosta, que você consome o conteúdo, entrou em live. Plim! Você clicou na live da pessoa. Não tô dizendo que é superficial, que é inútil, porque é um conteúdo que agrega valor para você. Só que bugou tudo que você tinha organizado e planejado. E será que essa live não vai ficar gravada? Será que você não pode programar para assistir essa live num outro horário? Olha o gasto de tempo mental que você está tendo se você simplesmente não tiver um controle de todos os processos que acontecem dentro da tua cabeça. E aí, o que acontece? Por exemplo, você estava ali com um planejamento, você tinha planejado, eu vou entrar na rede social para isso, isso, isso e isso. E aí você viu a notificação que aquela pessoa entrou em live, você clicou na notificação, você não fez o que você tinha para fazer e a tua mente vai ficar rodando em segundo plano e te cobrando por aquilo que você não fez. Então, assim, para a gente trazer de uma maneira muito clara, muito pontual tudo isso, se você lançar sem surtar, você aumenta o seu tempo útil para focar nos lançamentos. E tempo de qualidade. Uma coisa que eu sempre falo e vou repetir sim, porque é muito importante. Quantidade não é qualidade. Às vezes você trabalha 5, 6 horas sem qualidade. Que em 2 horas, com qualidade, você rende muito mais e produz muito mais do que essas 5 horas. A quantidade de gente que gasta tempo por conta de pensamentos inúteis é absurdo. Agora, quando a gente foca em mundo de lançamento, que o tempo é escasso, a gente potencializa ainda mais. Ainda mais. Então, assim, se você lançar sem surtar, você vai ter mais tempo útil para investir no teu lançamento. O fato é esse. E como é que a gente sabe isso? E não é só da gente. Sim, a gente já passou por tudo isso. Ah, apareceu uma coisa no Instagram. Peça um minuto. Ele não tá ligado na tomada? Então, ele tá ligado na tomada. Aguenta aí que apareceu. Peraí, aqui você travou. Travou. Tá live pausada. Eu acho que agora deu certo. Voltou? Voltou. Então, beleza. Coisas que acontecem e tá tudo certo. Deu uma notificação de bateria fraca. Ai, meu Deus! E se trava no meio da live? Olha aí, ó. Aconteceu. Travou. Travou. Sendo que o celular tá ligado no carregador. Travou. E aí? Vamos ficar... Ai, meu Deus, travou. Cancela tudo. Deleta essa live. Que bosta, meu Deus do céu. Não. Isso tá no nosso controle? Tá. Pega ali, confere se tá conectado
e volta, retoma a linha de raciocínio. Coisas que acontecem com qualquer pessoa. Que se você não tem equanimidade, às vezes arrisca você, celular de bosta, não tá carregando, essa live perdeu agora, perdi a linha de raciocínio, ficou uma bosta, então, meu Deus do céu, vou deletar ela, vamos começar do zero. Você falou exatamente o que acontece. Perder a linha de raciocínio. A pessoa, ela se perde quando algum detalhezinho pequeno sai do controle, entendeu? E a pessoa se perde. Ela, meu Deus, o que eu ia falar? Eu esqueci o que ia falar. Se você esqueceu, uma hora volta. Continua, só não para. E assim, e entra num loop, tipo, que você começa a se colocar realmente em xeque, assim, de mas eu não lembro o que eu tava falando, e aí as pessoas vão me julgar, e aí as pessoas vão condenar, porque será que eu realmente tenho capacidade pra falar sobre aquilo? Será que eu tenho autoridade? E eu sou um bosta, e eu sou horrível, então eu vou deletar, eu vou começar tudo do zero, mas será que eu vou conseguir falar o que eu tava falando? Gente, calma, respira. Tá tudo bem. Calma. Tá tudo bem, você é um ser humano, eu sou um ser humano, o Flávio é um ser humano, todo mundo é um ser humano. E outra, se é tudo muito perfeitinho, quem tá te assistindo não se conecta a você. Porque quem tá assistindo também é um ser humano. E aí pensa, mas o Flávio e a Marcela conseguem porque olha o que eles têm. A gente tem aqui, ó, um celular que tá transmitindo a live, um outro celular que tá transmitindo, que tá gravando na horizontal, um espelho atrás pra gente verificar se realmente tá gravando, porque sim, a gente já ficou horas e horas falando, de repente a gente foi ver o celular, não estava gravando. Ring light, uma janela. É esse o nosso setup. Perfeito. E agora a gente tem microfone pra melhorar também o nosso áudio. Porque tem uma obra na frente, porque começa a obra e a gente fala, meu Deus, agora com a obra a gente vai ter que esperar o prédio ficar pronto pra gente gravar. Gente, por favor, nada vai ser perfeito, você nunca vai ter um momento perfeito. Então eu vou gravar de madrugada porque não tem barulho nenhum. Aí de madrugada você tá podre e você faz aquela live ou aquele vídeo, aquele CPL com uma cara de zumbi. Então, olha pessoal, como todos esses detalhes, eles fazem a gente perder tempo. Né? E outra, eu sou um cara que ama tempo, de organizar. Eu gosto de fazer as coisas de uma maneira eficiente e rápida para sobrar tempo, para fazer outras coisas. Talvez antecipar uma coisa, talvez fazer alguma coisa a mais, dar uma atenção maior. Eu tenho esse contexto de produtividade assim muito claro da minha cabeça. Então quando a gente traz essas situações, até mesmo, principalmente essas situações que a Marcela trouxe, a gente deixa muito claro que isso faz você perder tempo. E um tempo útil. Então, se você lançar sem surtar, se você fizer o processo sem surtar, você ganha tempo. Guarda isso. Você vai ganhar tempo. Pra caramba. Então, esse foi o segundo motivo. E o que eu tava falando, né? Todos esses exemplos que a gente dá, sim, a gente já viveu, a grande maioria deles na prática, a gente tá nesse mundo, né? Então, você que tá nesse mundo, você acaba conhecendo, seja amigos, colegas, pessoas que você vê que fazem parte de uma mesma mentoria que você, do mesmo treinamento, você acaba vendo isso acontecer, amizades que você faz, alunos que você tem, acontecendo também isso. Então, isso já aconteceu com a gente, com os nossos amigos, colegas, alunos, e que a gente já ajudou e aplicou e tá sério, tudo certo. É uma mudança drástica da água pro vinho. Ou então, meu Deus do céu, eu não bebo, então dá água pro suco? Da água para água de coco. Então esse foi o segundo motivo, pessoal. O segundo motivo para você lançar sem surtar é para você ter mais tempo efetivo para você investir no teu lançamento. Tempo de qualidade, produtividade. Pô, tempo vai útil. dizer que isso não é essencial. E o terceiro motivo é a melhor tomada de decisão. Agora eu pergunto para você, nós perguntamos para você. Você quer tomar decisões mais efetivas no teu lançamento? Por exemplo, surge uma situação, surge um problema, surge um estresse que você precisa resolver rápido. Você quer ter uma tomada de decisão com mais bom senso, sem aquilo te estressar, te deixar mal? Você busca isso? Você quer realmente isso? Então você precisa lançar sem surtar. Ou uma conversa que você precisa ter com um parceiro, com um sócio, com um funcionário, com alguém, independente, quem seja, uma outra pessoa que também está no mesmo negócio que você, ou que você terceirizou algo. Você precisa ter essa conversa. Às vezes é uma conversa um pouco estressante, um pouco estratégica, independente, mas assertiva, direta, pontual, objetiva e numa boa, que ambos saiam bem dessa conversa, dessa reunião.
Se você busca isso, você precisa lançar sem surtar. Você precisa continuar colado com a gente, tá? Responde uma coisa. Se quiser responder pra gente, ótimo. Se não quiser, responda pra você mesmo. Você já teve alguma conversa, alguma reunião, seja reunião mesmo, ou seja uma conversa mais informal com o teu parceiro de negócios, com quem tá nesse mesmo mundo com você, que você termina a conversa por 2 motivos. Porque realmente a conversa terminou e você sai com aquele sentimento de putz, eu não falei o que eu queria realmente falar. Não foi exatamente, sabe, eu não consegui expressar aquilo que eu queria, a pessoa não entendeu. Ou você acaba encerrando, sabe quando você vai falando, a pessoa não entende, você fala, a pessoa não entende, você fala, a pessoa não entende, o clima começa a ficar mais tenso, aí você meio que, tá, é isso. Você diz que concorda, você encerra pra não brigar. Já aconteceu isso com você? Então, isso é muito interessante porque são situações do cotidiano, são situações do dia a dia. Extremamente prejudicial para o negócio. E todo esse estresse, ele faz você tomar decisões piores. Todo estresse faz você tomar decisões piores. Nossa. E no lançamento, pessoal, a gente está lidando com tomada de decisão atrás de tomada de decisão. Estresse, ansiedade, cansaço, nervosismo, euforia. Às vezes as pessoas associam, né, só com coisas ruins. Ansiedade, estresse, nervosismo, cansaço. Mas euforia demais também é extremamente prejudicial. Muita felicidade, muita animação, aquele positivismo tóxico. Isso também é extremamente prejudicial. E isso atrapalha na hora de tomar decisões. Positivismo ou positividade? Positividade. Positividade. Positivismo não existe? Não tem nem ideia. Negativismo. Tá, você entendeu. Né? Você entendeu. Mas... Posite, complete a frase. Isso. Mas o interessante é o seguinte. Tomada de decisão, você tem que estar com a tua cabeça limpa para você tomar decisões. Se você não aprender a deixar a tua cabeça limpa, você não vai tomar as melhores decisões. Clareza mental. Eventualmente, você consegue tomar boas decisões. Às vezes você tem a sorte de tomar uma boa decisão. Só que você precisa transformar isso numa prática. E na hora de tomar decisão, você tem que estar com a tua cabeça limpa. Você não pode estar estressado, você não pode estar nervoso, você não pode estar tenso. Porque às vezes você coloca em risco um projeto por conta de uma decisão tomada errada. Às vezes você tem que dar uma freada no processo, só que por estar estressado, estar nervoso, estar tenso, você às vezes se coloca numa situação em que você toma a decisão errada. Então, se você tiver equanimidade, se você conseguir não surtar ao longo do processo, você consegue tomar essa decisão. Tem pessoas que conseguem naturalmente não surtar ao longo de todo o processo. Só que isso é exceção. A regra é surte durante um lançamento. E como a gente já falou várias vezes, é comum surtar no lançamento, mas não é normal. Não é normal. Então existe sim a chance de você lançar sem surtar, é só continuar com a gente, mas o mais importante é você entender que se você lançar sem surtar, você vai tomar melhores decisões. E sabe o que eu percebo sobre isso de tomar melhores decisões? O quê? Aquele nervoso. O que você sente? Fala logo! Fala logo! Nossa, eu não vou surtar! Aliás, o que eu percebo sobre essa questão de não tomar decisões boas, né? De duas uma. Ou você tem se a decisão errada tomada, ela for reversível, você vai ter um gasto de energia gigantesco para reverter essa decisão errada tomada. Energia e tempo. Energia e tempo. E, às vezes, ela não é reversível. E aí... Daí lascou-se. Daí você precisa se organizar para quem sabe um próximo lançamento e tudo mais, e essa pulguinha atrás da orelha vai tirar teu sono. Não, mas às vezes ela não é reversível mesmo. Às vezes, numa decisão errada, você simplesmente acaba a parceria de longa data, por exemplo, entre expert e lançador, sendo que a parceria era muito boa, mas um problema pessoal fez com que a pessoa ficasse, seja o lançador ou o expert, estressado, nervoso, irritado, e numa reunião entre ambos desse uma patada, tratasse mal, e aí vamos dar um exemplo, o expert trata mal o lançador, fala besteira, acaba descontando no lançador aquilo que está passando de forma interna. E aí o lançador fala, pô, eu não sou obrigado a ficar vivendo isso.
vou atrás de um outro expert. E pronto, quebrou uma parceria que estava sendo maravilhosa para ambos por uma coisa que não tinha nada a ver com a questão do lançamento, que era extremamente evitável. Caramba, tudo isso, tipo, conecta demais. Na nossa cabeça conecta demais, espero que na tua também tenha conectado demais. Faz sentido isso? Total né? sentido, total. Então, só pra gente resumir, quais são as 3 coisas boas que acontecem com você, os 3 motivos pra você lançar sem surtar? Motivo número 1, você diminui a probabilidade de doenças físicas e mentais. Vem um pouquinho mais pra cá que você tá cortando aqui no Tô cortando Instagram. um pouquinho? Tô. Aí. Então, o motivo número 1. Você diminui a probabilidade de doenças físicas e mentais. Motivo número 2. Você aumenta o tempo útil para você investir no teu lançamento. Tempo é um ativo muito poderoso, pessoal. Ainda mais durante o lançamento. Tempo útil e de qualidade. Tempo útil e de qualidade. E motivo número 3, coisa boa número 3 que acontece com você se você lançar sem surtar, é você aumentar a probabilidade de tomar decisões com maior eficiência. Você toma decisões melhores, porque a tua cabeça tá limpa. É como se você fizesse um zoom out, estivesse olhando lá de cima o processo e falasse, olha só as variáveis. Eu consigo identificar esse problema, esse outro problema, esse outro problema. Se eu fizer isso, acontece tal coisa. Se eu não fizer isso, acontece tal coisa. Então você tem muito mais eficiência para você tomar a decisão. E é aquele exemplo, né? Ah, eu sou ótimo para dar conselho para as outras pessoas, mas quando é na minha vida, nossa, é um caos. Eu não faço nada dos conselhos que eu dou para outra pessoa. Por quê? Porque você não está envolvido emocionalmente. Então é muito mais fácil você dizer para a pessoa, olha, tá dando errado nisso, faz aquilo, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Por quê? Você tá dando esse zoom out, enxergando de fora. Se você consegue fazer isso na tua vida também, sem estar imerso no problema, sem estar ali, ai, tá tudo dando errado, meu Deus do céu. Para, respira, dá 2 passos para trás, para depois, quando você der um para frente, ser muito mais efetivo. Conversa com você mesmo e analisa os teus processos, o teu lançamento, o todo, como se fosse uma outra pessoa, como se você estivesse dando conselho para uma outra pessoa, o que fazer. A pessoa, por exemplo, você tá ali surtando porque o gerenciador travou e você tá 3 dias tentando resolver. O que você faria se fosse um amigo teu que tá nessa situação, surtando porque o gerenciador bloqueou e tá 3 dias sem fazer mais nada do lançamento, parou tudo para resolver isso? O que você falaria para essa pessoa? Vendo de fora, sem ter envolvimento emocional com o projeto da pessoa, pensando de forma estratégica. Com certeza você não diria para ela, isso aí, continua, deixa de lado tudo, continua xingando o Facebook, xingando o algoritmo que não entrega. Brigando com o tio Zuc. Brigando com o tio Zuc que ele bloqueou, sendo que você tá fazendo tudo certinho, conforme as políticas de privacidade, meu Deus do céu. Você não ia falar isso para esse teu amigo. Então por que você não faz com você mesmo? Dá esse zoom out, enxerga de fora. O que você falaria para você? Clareza mental. Respira, dá 2 passos para trás para o passo da frente ser muito mais efetivo. Meu Deus, eu não tenho tempo para dar 2 passos para trás, já tô no caos, eu preciso acelerar. É muito mais efetivo você parar, dar 2 passos para trás, do que você continuar caminhando. Lembra daquela frase? Muito melhor do que a velocidade é a direção. De que adianta você sair desenfreado, correndo, de repente, 1 grau que você foi na direção errada, lá na frente, você vai para caminhos completamente opostos. Então, é melhor, peraí, 1 grau. Ah, mas é só 1 grau, eu preciso correr. Não, peraí. Eu tô na direção correta? Tô. Então, às vezes, você vai mais devagar, mas você chega no lugar correto. Do que senão você chega num lugar completamente errado, aí você precisa voltar, recalcular, você vai ficar ainda mais estressado, ainda mais puto, você perdeu um tempo do caramba para recalcular a rota. Fez sentido isso, pessoal? Deixa nos comentários se fez algum sentido. Essas coisas boas que acontecem se você lançar sem surtar. E é claro, se você realmente quer lançar sem surtar. Se você quer lançar sem surtar, você tá no lugar certo, tá com a gente, continua acompanhando aí os nossos vídeos. Se você não quer lançar sem surtar, acho que tem alguma coisa errada, né? Se você não quer lançar sem surtar, boa sorte. Muito boa sorte. Mas se você quer lançar sem surtar, fica com a gente aqui, que a gente vai ajudar você.
tá bom? Acho que é isso. Alguma consideração final, amor? Bom, vamos deixar para os próximos vídeos, né? Tem bastante informação. Pessoal, a gente é uma máquina de gerar conteúdo, tá? Porque se deixa, a gente fica falando o dia todo, só para trazer informação, para agregar conhecimento para você conseguir lançar sem surtar. E não falando sem propósito, falando coisas que realmente fazem diferença, que a gente ama assim, a gente ama de paixão esse mundo. Mas precisa ter objetividade, precisa ter clareza e a gente preza muito pelo teu tempo. Nós somos como você, a gente já surtou muito em lançamentos, só que a gente vê os benefícios de você lançar sem surtar, a gente conquistou esse resultado e a gente, claro, quer que você também consiga lançar sem surtar, tá bom? Então, se você não se inscreveu ainda nos nossos canais, nas nossas redes sociais aí, ó, Boa. Instagram, Facebook, o YouTube, não deixa de entrar no nosso Telegram, se lançar no surte.com.br/Telegram, acessa esse site aí para você se inscrever também, ajuda a gente aí a potencializar ainda mais esse conhecimento para você conseguir lançar sem surtar ao longo dos seus lançamentos e a gente se vê no próximo vídeo. E se você estiver assistindo no YouTube, dá um joinha aqui, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente, compartilha. Ajuda a gente. E se você estiver no Facebook também, segue a gente, ativa as notificações no YouTube, toda aquela questão, né, que todo mundo fala, mas que realmente faz diferença, sabe? Ajuda a gente. E se você achar que tem alguém que realmente pode se beneficiar desse vídeo, alguém que tá nesse mundo, que pode realmente fazer a diferença, compartilha. Compartilha com essa pessoa que a gente vai ficar muito feliz e mostra pra gente também que a gente tá no caminho certo, que a gente tá produzindo o conteúdo certo, que adianta e faz sentido pra você. Porque senão de nada adianta a gente tá aqui falando se não faz sentido pra você, né? Exatamente. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua energia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Vamos começar o nosso vídeo, então. 3, 2, 1. Vamos lá. Qual que é o tema? Já deu um branco de novo. 3 motivos pra não surtar no lançamento. Exato. Então, vamos lá. Então... Um cafezinho, né? Na garrafa.